pelo sinal da Santa Cruz, nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarde, me ilumine. Amém. Com o vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou falar assim: louvado seja o coração de Jesus. E os senhores vão responder: para sempre no coração de Maria. Louvado seja o coração de Jesus. Para sempre o coração de Maria. Amém. Boa noite. Alegria poder voltar nesse grupo de oração. É sempre uma graça de Deus estarmos juntos aqui. Eu tenho essa oportunidade de tantas outras vezes estar aqui com vocês. Estou me apresentando para quem talvez está vindo aí pela primeira vez ou que ainda não tinha me visto por aqui. Me apresentando, me chamo Ana Maria, moro lá na cidade do Novo Gama, tenho 34 anos de idade, sou casado, pai de 5 filhos, ainda está 5, hein? Toda vez que eu venho aqui, né, orienta mais um. Pai do João Paulo, Ângelo Maria, Mariana, Luiz Maria e José Benício, que no dia 3 agora de outubro faz um ano. Reza por ele. Amados, então vamos ao que nos interessa, aquilo que é mais importante. Eu te convido a você pegar comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 e 41. O tema desta noite é: acolhei a palavra de Deus para a vossa salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 e 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 e 41. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio desta geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se mais ou menos 3.000 números de adeptos. Estas são para nós palavras do Senhor. Acolhei a palavra de Deus para a vossa salvação. Nós estamos encerrando o mês de setembro, um mês dedicado à palavra de Deus, à Sagrada Escritura, tão importante para nós. Quando eu me ajoelhei aqui, vocês foram rezar por mim, no meu coração, ao pensar nesse tema, eu me dirigi uma prece a Jesus assim: Senhor, saudade dos tempos de outrora, né? Quando eu comecei a caminhar, gente, eu comecei a me deliciar tanto com a palavra de Deus, que houve vezes de eu ficar 6 horas dentro do quarto lendo a Bíblia. Lógico que hoje, né, cresceu minha missão, fundei uma comunidade, tenho 5 filhos, então não consigo mais ficar 6 horas por dia lendo Bíblia, né? Mas já pensou o que levava uma pessoa a ficar 6 horas dentro do quarto lendo a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela de fato nos alimenta. A palavra de Deus vai nos direcionando, nos mostrando o caminho. A palavra de Deus que tantas vezes nos conforta, que também confronta o nosso coração. A palavra de Deus que mostra
qual caminho nós precisamos tomar na nossa vida. E aí eu ficava pensando nos santos. São Jerônimo, que traduziu a Sagrada Escritura, a Vulgata, né, que nós chamamos a tradição Vulgata. São Jerônimo, quando ia ler a Sagrada Escritura, ele colocava uma espécie de um véu na cabeça. Os santos que tinham todo o amor e toda a reverência para com o livro, a Bíblia, que nela está contida a palavra de Deus. Estamos no santuário franciscano São Francisco. Ao andar na rua, se ele encontrasse um folheto, alguma coisa que tivesse o nome de Deus, ele catava aquilo e guardava com toda a veneração. Mas hoje estamos distantes da palavra de Deus. Não lemos mais a palavra de Deus. Eu sei, talvez você fale assim, mas é difícil eu ler, eu não entendo nada. Vocês acham que quando eu ficava 6 horas, né, no início de caminhada, lendo a Bíblia, será que eu entendia tudo? Muitas coisas eu não entendia, mas eu falava, mesmo assim eu vou ler, eu vou continuar lendo, porque eu tinha fome e sede da palavra de Deus. E era impressionante, gente, eu ia lendo, não entendia nada, mas quando eu ia pregar, parece que me viu o entendimento daquilo. Lembra quando Jesus diz assim no Evangelho de São João: muitas coisas eu ainda tenho a dizer-vos, mas que nós não deveríamos ouvir naquele momento. Mas quando vir o Espírito Santo, Ele vos recordará de tudo aquilo que eu tenho vos dito. Os santos nos ensinam que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura aberta, é Deus falando. A Bíblia fechada é Deus calado. Como é que Deus vai me recordar algo se eu não li algo? Se eu não deixei Deus falar comigo? Por isso o católico precisa voltar à Sagrada Escritura. Como nos ensina São Jerônimo, quem não conhece a Sagrada Escritura, não conhece a Jesus Cristo. Ou como diz lá em Mateus 22, 29, errais não compreendendo a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus. Não somente ler a palavra de Deus, o que está em Tiago 1, 22, sede cumpridores da palavra de Deus, e não apenas ouvinte. Não simplesmente só ouvir ou ler, mas praticá-la. Ou como São Paulo também diz em Romanos 2,13, que não são justos diante de Deus quem ouve a lei, mas quem pratica. Então, mais do que ouvir a palavra, mais porque vocês podem ver em vários lugares onde eu vou pregar, as pessoas ficam admiradas que eu vou pregando e citando. Mas por que isso? Primeiro, que isso é uma graça de Deus. Mas também não adianta nada decorar as coisas se eu não vivo isso. Então a importância de ler a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, porque aqui está o nosso caminho de salvação. E para nós catolizar as coisas, a igreja ensina que a palavra de Deus para nós católicos é o próprio Cristo. Por isso o catecismo diz, e o Papa Emérito Bento XVI lembrava isso: os católicos não são a religião do livro, como a doutrina protestante que diz tudo tem que estar na Bíblia. Para nós é Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Porque para nós a Bíblia é a Sagrada Escritura, mas palavra de Cristo, palavra de Deus na sua plenitude, é o próprio Cristo. Lembra de São João capítulo 1, versículo de 1 em diante? No princípio era o Verbo, a palavra. A palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Versículo 14: e o Verbo se fez carne. Agora a palavra se fez carne. O maior exemplo de quem soube acolher a palavra é a nossa mãe, a Virgem Maria. Santo Agostinho diz que antes dela conceber a palavra na sua carne, primeiro concebeu na sua alma. O Magnífica são vários versículos dos Salmos, da oração de Ana. A Virgem Maria era a mulher da palavra.
É tão interessante que a pergunta de Jesus, que às vezes, alguns vão dizer que ali ele estava desprezando a mãe dele, quando ele diz: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra. Jesus não está desprezando Nossa Senhora, mas está elogiando, dizendo: a minha mãe que ouve a palavra. Tanto que na anunciação do anjo, o que ela disse para o anjo? Faça-se em mim segundo a tua palavra. O que está escrito no Evangelho de São Lucas 2,19? Nossa Senhora guardava a palavra onde? No coração, e meditava. A Virgem Maria é um exemplo daquilo que nós queremos falar aqui nesta noite, de alguém que fez do Evangelho carne na sua carne, alguém que viveu profundamente a palavra de Deus. E é isso que nós católicos hoje precisamos fazer. Gente, providencial estarmos no santuário, né? São Francisco levava tão sério a palavra de Deus, que quando ele teve contato com o Evangelho, ele lia assim, não levai, nem bolsas, nem sandálias. Ele olhou para os pés, tirou a sandália. Veja como um homem aberto para aquilo que Deus estava falando. São Francisco era tão aberto para a voz de Deus, que às vezes ele nem meditou no que Deus queria. Quando Deus disse para ele: vai e reconstrói a minha igreja, São Francisco começou a colocar tijolos. Ele nem parou para refletir no que Deus estava pedindo para ele, de uma pessoa tão aberta para querer fazer a vontade de Deus. Veja aqui o exemplo. Os apóstolos, Pedro começa a pregar, 3.000 pessoas se convertem. Será que hoje a palavra de Deus não tem ainda esse poder? Por que será que as pessoas não se convertem ao ouvir a palavra de Deus? Onde está o problema? Ou será que é porque nós deixamos a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro? 3.000 pessoas se converteram. Por que a palavra de Deus não age na minha vida como outrora? Por que nós não temos a convicção da palavra de Deus como São Francisco, mas também como os apóstolos? Lembra de Pedro? Pedro volta a pescar. Voltar a pescar é voltar à vida velha depois que Jesus havia morrido. Jesus ressuscita, aparece para Pedro. A pesca milagrosa. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 5. Jesus manda ele jogar a rede. Pedro diz: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas por causa da tua palavra eu lançarei. Pedro já estava cansado. Pedro era pescador. Pedro conhecia de pesca. Jesus não era pescador, não. Pedro sabia: não, nós trabalhamos aqui a noite inteira, não apanhamos nada, aqui não tem peixe. Ele poderia ter questionado: Jesus, o pescador que sou eu. Há tantos anos trabalho com isso, ganhava vida com isso. Mas Pedro não questionou, gente. Pedro confiou. Por causa da tua palavra eu lançarei. Pedro lança as redes e o que acontece? A rede fica cheia, não? Será que nós temos esta confiança cega na palavra de Deus, como o apóstolo São Pedro teve? Ou como os discípulos de Emaús diziam: não queimava nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Por que a palavra de Deus ainda não faz isso hoje na minha vida? O problema não está na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, mas o problema está em nós, que temos um coração de pedra e que sufoca a semente que é lançada. Ou nós deixamos a semente, que é a palavra de Deus, cair, pelo caminho, ou sufocada pelos espinhos. Lembra quando Jesus explica a parábola do semeador e diz: uma das sementes morreu porque não tinha raiz, a palavra raiz. Radicalidade vem da palavra raiz, porque nos falta hoje esta radicalidade na palavra de Deus, no Evangelho.
no ensinamento de Deus. Então, acolher a palavra de Deus, porque vai nos ensinar um documento da igreja, a Dei Verbo, que nós veneramos a palavra de Deus, amamos a palavra de Deus. Esta palavra que nós temos hoje, gente, a igreja lutou por séculos para guardar a Sagrada Escritura. Nós só temos Sagrada Escritura graças à igreja católica, até nossos irmãos protestantes. Não sei se vocês já viram aquela fala do Padre Paulo Ricardo. Não pense que a Bíblia caiu do céu de paraquedas, com zip e tudo, não. A igreja que orou, a igreja que definiu. Por isso nós devemos amar a palavra de Deus, que nos direciona, que nos exorta, que muitas vezes nos leva a chorar, que muitas vezes consola o nosso coração. É triste às vezes. A gente entra na casa de muitos nós católicos, até temos a palavra de Deus, mas de uma maneira supersticiosa. Temos ela lá na estante da nossa casa, geralmente aberta em qual página? Salmo 90. Chega a estar suja aquela página, só aquela. Às vezes aquela página já está sendo até comida pelas traças. Tristeza. As traças, né, comem a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, e nós não. Mas eu não tenho tempo, gente. Quem faz o nosso tempo é nós. É eu que vou dizer a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar. Vocês já pararam para pensar que a época, sabe qual é a maior doença do nosso tempo? Depressão e ansiedade. É comprovado cientificamente. Sabe por que nós somos uma geração doente, depressiva e com crise de ansiedade? Porque somos uma geração Android. Procura na internet, é comprovado cientificamente que os aparelhos celular está causando depressão e crise de ansiedade nas pessoas. Se eu não estou enganado, um dos países, eu não me lembro agora, então para não falar, falar uma coisa errada, mas um dos países promoveu uma campanha das pessoas ficarem 90 dias longe das redes sociais. Não estou dizendo que ninguém aqui mais deve usar, né? Mas tem gente que vive para isso. Acorda, a primeira coisa que, em vez de falar com Deus, é olhar o WhatsApp, olhar o Instagram, ver quantas curtidas, quantos comentários, é tudo carência. Já pensou o benefício se nós diminuíssemos mais isso e nos dedicássemos mais à palavra de Deus? Estando na missa, na adoração, nós seríamos muito mais felizes do que ficar no mundo virtual, né? Nós criamos um mundo virtual. Estou sempre sorrindo, estou sempre alegre, mas e a nossa fala com Deus? O nosso encontro com Deus? Ele verdadeiramente é aquele que nos consola. Ele verdadeiramente é aquele que nos dá a alegria. Devemos dizer como São Pedro: Senhor, aonde iremos nós, sendo que só as tuas palavras nos dá o quê? A vida eterna, que é o que nós estamos falando hoje, acolher a palavra de Deus para a nossa salvação. A vida eterna é isto, a salvação, que é o que eu tanto tenho falado onde eu tenho ido. Gente, nós entramos na igreja para pedir coisas tão pequenas. Não é errado pedir uma cura, nós já falamos sobre isso aqui. O que Deus tem para me dar é muito maior. O que Deus tem para nos dar é, como São Paulo diz, é o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem jamais imaginou. Ele quer nos dar salvação. Ele quer nos dar o paraíso, a eternidade. Por isso hoje, para a gente encerrar, voltemos para a palavra de Deus. Lógico, com muito cuidado, tá?
A igreja guardou por muitos anos a palavra de Deus, porque o bem que ela pode fazer também pode fazer o mal, não? Como é que o diabo tentou Jesus Cristo? Com a palavra. Quantos hoje não querem nos tentar com a palavra? Quantos hoje utilizam da palavra para querer nos tirar da igreja? Para querer roubar do nosso coração o amor e a adoração ao Santíssimo Sacramento, o amor a Nossa Senhora. Por isso olhar também para o catecismo, que diz assim, lógico, citando a Dei Verbum, a Sagrada Escritura veio da Igreja Católica e ela precisa ser interpretada com o mesmo espírito que ela foi escrita. Então é a igreja que interpreta a Sagrada Escritura. Não pegar um texto, né? Um texto fora do contexto é pretexto para heresia, dizia o irmão Trovão. Eu falei, irmão, o senhor inventa cada coisa, não? Mas está certo. Então, lógico, com muito cuidado. O que a igreja fala disso? O que os santos falaram disso? Não tem nada que a igreja já não falou, já não explicou. Mas voltemos os olhos para a palavra de Deus. Quantas vezes eu, Hélio e Maria, chorei lendo a palavra de Deus? Quantas vezes eu estava vivendo com tantas coisas lá no início da minha caminhada e eu li ali uma resposta de Deus para mim. Quantos de nós já não fizemos essa experiência de estar na solidão, chorando, rezando, e você abre a palavra de Deus e Deus fala contigo? Nossa, essas são as experiências maravilhosas, não? Fala, meu Deus, era tudo aquilo que eu precisava ouvir. Quantas vezes a gente vem para um grupo de oração desanimado, chega aqui, você vai embora e fala, meu Deus, tudo que ele falou era para mim, né? Você sai daqui assim, meu Deus, Deus preparou o grupo de oração hoje para mim. O que está faltando na minha vida é eu ouvir mais a voz de Deus, é eu me encontrar com Deus também na sua palavra, nas pregações, né? Você está ouvindo também a palavra de Deus na homilia. Então procuremos nos aprofundar, porque a palavra de Deus vai nos conduzir para o caminho da salvação. Quero encerrar dizendo que a palavra de Deus, Sagrada Escritura, a Bíblia, né? Bíblia vem do grego, que significa biblioteca, onde contém vários livros, é mesmo, livro de Salmos, Cântico dos Cânticos, né? Evangelho de um, de outro, enfim, é uma biblioteca sagrada, um livro que contém a palavra de Deus. Então eu gosto muitas vezes de dizer que a Sagrada Escritura é como o nosso manual, gente. Veja aqui quem criou ali o teclado, deixou um manual. Quem criou o teclado tem um manual de como o teclado deve ser manuseado. O teclado é meu, eu sou livre, eu faço o que quero, vou ligar, né? Está lá dizendo para me ligar em 220, mas eu sou livre, eu faço o que quero, é meu, vou ligar em 210. O que acontece? Ok? Então aqui está o nosso manual. Quando nós não seguimos, quando nós não praticamos, teremos consequência. E depois não cabe a nós colocarmos culpa em Deus. A culpa é nossa. E quero encerrar com uma frase linda, para a gente rezar, de São Francisco ainda. Lembra quando eu dizia, gente, sabe o que está faltando para as pessoas lá fora? Ver enxergar em nós o Evangelho. Encerro dizendo uma frase que os senhores já estão cansados de ver. São Francisco chamou os irmãos, vamos pregar. Lembra desta cena, desse episódio? Eles dão uma volta e perguntaram, Pai Francisco, não íamos pregar? O que São Francisco disse? Já pregamos com a vida. Mas olha a frase dele, que interessante, que nós devemos pregar sempre, se for preciso, com palavras, mas sempre pregar com o quê? Com a vida.
E ainda uma outra frase dele, que é a que eu queria citar: toma cuidado com a sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas podem ler lá fora. Que tipo de evangelho eu estou sendo para o meu irmão lá fora? Se eu começar a ser o evangelho vivo na minha casa começa a se converter. Aqueles que ainda não caminham começam a se converter. Os meus vizinhos, quem fica perto de nós. Deixa eu dar só um testemunho, gente, assim, só para, não que eu seja exemplo para ninguém, mas quantas experiências eu não tive por lutar para viver a palavra de Deus. Um dia eu estava indo para a missa, tinha acabado de chover, estava aquela enxurrada grande, e tinha duas coroinhas indo para a missa, né? Eu vim atrás rezando um texto, e estava uma chutando água na outra, e ela xingava que eu fiquei até horroroso, fiquei abismado, né? Falei, meu Deus, a boca dessa mulher é mais suja do que um prostíbulo, meu Deus. E quando uma me viu, dizia para a outra: cala a boca, o Hélio Maria. Outra vez, passando na principal do Novo Gama, que era um lugar onde eu andava, tantas festas, eu vinha de uma missão, encontrei alguns cerimoniários, alguns coroinhas, jogando sinuca e tomando cerveja. Quando eu passei, gente, foi taco de sinuca para tudo que era canto. Uns se esconderam debaixo da sinuca, outro atrás da pilastra, né? Olha, ele precisava fazer isso, porque ninguém vai prestar conta comigo. Mas por que será que tiveram esta reação? Quando eu ainda não tinha tanta missão, lá uns 10 anos atrás, sei lá quantos anos tem que eu não jogo bola, amava jogar bola. Mas que quando eu me converti, eu comecei a ler a palavra de Deus, lutar para viver a palavra de Deus na hora do futebol. Quando alguém estava falando alguma coisa indecente, algo no sentido, eu falava, vamos trocar de assunto porque o Hélio chegou. Então a gente precisa ser a palavra de Deus aonde a gente estiver. Precisamos ser sinais de Deus. Encerro dizendo, gente, na frente da minha casa tinha um bar. A mulher era protestante, né, que era casada com o dono do bar. Era impressionante, todos os dias pela manhã que eu ia para a missa, ela abria a porta, junto comigo, né? Eu abria o portão, ela abria a porta assim do bar. Ela ficava me olhando, eu com o rosário na mão indo para a missa. Fazia o sinal da cruz, né? Que eu moro na rua atrás, então já fazia sentido a igreja. E ela ficava olhando. Passou alguns dias, abri o portão, a mulher subiu a porta do bar. Eu fiz o sinal da cruz, que eu moro na rua atrás da igreja. A mulher olhou para mim e fez o sinal da cruz. Eu falei, meu Deus do céu, a mulher se converteu. Não precisou falar nada. Um homem chamado Leonardo viu 2 franciscanos caminhando. E ele foi tão... viu os 2 franciscanos fazendo o que São Francisco havia ensinado. Aquele homem seguiu, foi atraído por aqueles que eram evangelho vivo. Os 2 franciscanos entraram no convento, o homem bateu lá e disse, se a vida aí dentro for tão piedosa como o andar desses 2, eu quero viver aí dentro. Ele entrou lá dentro, Leonardo, e saiu como São Leonardo de Porto Maurício, se converteu sem ouvir ninguém pregar. Lógico que eu não estou dizendo que às vezes o pessoal fala assim, mas eu não sou chamado a pregar. Talvez não com palavras, mas todos nós somos chamados a pregar com a vida. Vamos ficar em pé para a gente rezar, que eu já estourei demais o meu tempo. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, você fechar os teus olhos agora e você vamos pedir isso a Jesus, a Nossa Senhora, a graça de